Sejam todos bem-vindos ao canal TVCE AHA. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, gostaríamos de pedir a você que nos acompanha que dê um like, se inscreva no canal para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos continuar a estudar as relações de além-túmulo das perguntas 282 a 290. Na pergunta 282, como se comunicam entre si os espíritos? Eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. É o veículo da transmissão do pensamento, como para vós o ar é o do som. É uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. Enquanto estamos encarnados, nós precisamos da palavra para nos comunicarmos. Mas no plano espiritual, o fluido universal que envolve todo o universo leva o pensamento de um espírito a outro e eles se comunicam telepaticamente. Na pergunta 283, podem os espíritos reciprocamente dissimular seus pensamentos? Podem ocultar-se uns dos outros, como nós fazemos quando estamos aqui na Terra? Nós não conhecemos o pensamento uns dos outros, mas e no plano espiritual isso é possível? E eles respondem que não. Para os espíritos, tudo é patente, sobretudo para os perfeitos. Quanto mais elevado, melhor ele consegue ler as energias e os pensamentos dos seres que lhes são inferiores. Podem afastar-se uns dos outros, mas sempre se veem. Isto, porém, não constitui regra absoluta, porquanto certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis a outros espíritos se julgarem útil fazê-lo. Quanto mais elevado, mais liberdade ele tem de ir e vir e se tornar até invisível para os seres inferiores, como nos falam nas obras de André Luiz e de Manuel Filomeno de Miranda e de tantos outros espíritos. Na pergunta 284, como podem os espíritos, não tendo mais corpo, constatar suas individualidades e distinguir-se uns dos outros seres espirituais que os rodeiam? Constatam suas individualidades pelo perispírito, que os torna distinguíveis uns dos outros, como faz o corpo entre os homens. O perispírito é o corpo do espírito, que permanece junto ao espírito quando ele desencarna. Este corpo não é um corpo como o nosso, é um corpo fluídico, mas que mantém o aspecto que o ser teve da sua última existência ou de existências anteriores, refletindo a superioridade ou a inferioridade do espírito. Então, por isso eles conseguem se distinguir uns dos outros. Na pergunta 285, os espíritos se reconhecem por terem coabitado na Terra? O filho reconhece o pai, o amigo reconhece o seu amigo? Perfeitamente, e assim de geração em geração, reconhecem-se tanto pela sintonia de vibração quanto pela aparência. Quando estamos no plano espiritual, nós vamos nos aproximar dos outros entes queridos que tivemos, geralmente com a forma física que tivemos para serem reconhecidos. Em relação a isso, também há muitos exemplos na literatura espírita. Na pergunta 285A, como é que os que se conheceram na Terra se reconhecem no mundo dos espíritos? Vemos a nossa vida passada e lemos nela como em um livro. Vendo a dos nossos amigos e dos nossos inimigos, aí vemos a passagem deles da vida corporal a outra. Todo esse relato do que nós fomos, dos conhecidos de outras vidas, dos conhecidos nessas vidas, quem permaneceu junto a nós, tudo isso vai ser plenamente reconhecível no plano espiritual. E se formos mais inferiores, nós seremos auxiliados pelos espíritos que nos acompanham, que nos orientam. Kardec faz uma nota. Os espíritos também podem, quando necessário, se reconhecer pela aparência que tinham quando vivos? Ao espírito que acaba de chegar
e ainda pouco familiarizado com seu novo estado, os espíritos que o vêm receber apresentam-se sob uma forma que lhes permite reconhecê-lo. Esse aconchego, esse acolhimento dos espíritos, quando partimos para o plano espiritual, eles vêm para nós, para nos acolher de forma a se tornarem conhecidos assim que nós desencarnamos. Na pergunta 286, deixando seus despojos mortais, a alma vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos? Quando morrermos, quando desencarnarmos, nós chegamos no mundo espiritual, nós vamos ver logo todos os seres que amamos, todos os seres conhecidos? E eles respondem que imediatamente nem sempre é o termo. Como já dissemos, é-lhe necessário algum tempo para que ela se reconheça a si mesma e tire o véu material. Isso vai depender do quê? Do tempo de perturbação espiritual que vamos passar. Há pessoas que logo ao desencarnar, em poucos minutos, em poucas horas, despertam a sua consciência, se percebem no plano espiritual e procuram ver os seres dos quais tiveram afinidade e se reconhecem. Mas muitos levam muito mais tempo nessa perturbação. E aí esse reconhecimento ele fica um pouco mais difícil. Na pergunta 287, como é acolhida a alma no seu regresso ao mundo dos espíritos? E eles respondem, a do justo, como bem amado irmão desde muito tempo esperado, a do mal, como um ser a quem se despreza. Aquele que foi justo, aquele que foi bom, logo é acolhido pelos que ele amou. Aquele que não se dedicou ao bem, que foi um espírito ainda bastante agressivo, ele vai ser levado, ele vai por sintonia vibratória e muitas vezes por processos obsessivos, terríveis, vingança. Pelos espíritos inferiores ele é acolhido e, claro, odiado, detestado por todos esses espíritos e vai sofrer muitas vezes nas mãos desses espíritos que o odeiam. E a pergunta 288, que sentimento desperta nos espíritos impuros a chegada entre eles de outro espírito mau? Os maus ficam satisfeitos quando veem seres que se lhes assemelham, e como eles, privados da infinita ternura, qual na terra um bandido entre seus iguais. Aqueles espíritos que são ainda recalcitrantes, inferiores, revoltados, eles sentem prazer na companhia de outros espíritos assim. A pergunta 289. Nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao nosso encontro quando deixamos a Terra? Sim, os espíritos vão ao encontro da alma a quem são afeiçoados. Felicitam-na como se regressasse de uma viagem, escapando aos perigos da estrada e ajudam-na a desprender-se dos liames corporais. Ajudam no processo desencarnatório. É uma graça concedida aos espíritos bons ou lhes virem ao encontro os que os amam. Ao passo que aquele que se acha maculado permanece em insulamento isolado ou só tem a rodeá-lo os que lhes são semelhantes. É uma punição. Até porque a sua vibração muitas vezes não permite que ele reconheça, que ele veja, que ele sinta, que ele perceba os espíritos superiores que o amam e que também vieram a acolhê-lo. Muitos desses espíritos inferiores não conseguem perceber. E assim eles se sentem isolados nas suas vibrações. Na pergunta 290, os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? E eles respondem, depende isso da elevação deles e do caminho que seguem, procurando progredir. Se um está mais adiantado e caminha mais depressa do que outro, não podem os dois conservar-se juntos. Ver-se-ão de tempos a tempos, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando souberem caminhar lado a lado, ou quando se houverem igualado na perfeição. Acresce que a privação de ver os parentes e amigos é às vezes uma punição. É o que acontece
com aqueles que não têm a mesma elevação dentro de uma família, que um se eleva um pouco mais. Aqueles retardatários não conseguem acompanhar no plano espiritual ao que se elevou. Então vão ter que permanecer por mais tempo em colônias de tratamento, de aprendizado, ou muitas vezes ter que voltar a reencarnar até poder ter condições espirituais de acompanhar os seres mais elevados. Então vem de tempos em tempos, esses espíritos se encontram por permissão de Deus, mas muitos não conseguem conviver lado a lado. Esse convívio ele deve começar aqui na Terra. Enquanto estamos aqui, devemos iniciar essa aprendizagem juntos, permanecer juntos, trabalhando, aprendendo, se esforçando no mesmo padrão vibratório. Assim, nós conseguiremos permanecer juntos no plano espiritual. Nós terminamos então o tema de hoje. Muito obrigada e até o próximo encontro.